Eu hoje queria falar sobre a fé de um coração puro, uma fé sincera e, e, e quais são as razões para que não haja essa fé que é fruto do Espírito, não é? Que faz parte do fruto do Espírito Santo, e saber por que razões as pessoas se desviam e queria realçar aqui e ali um dos desvios, ou uns quantos, vamos ver até onde dá o nosso tempo e depois vemos de quantas coisas nós podemos falar aqui, desvios da fé naufragada, da fé desviada, da fé falsa, da fé fingida e tudo mais. Mas antes vamos pedir ao Senhor Jesus para nos abençoar e para estar connosco. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua bênção sobre aquilo que vamos falar agora e principalmente sobre aquilo que nós vamos ouvir. Em Teu nome pedimos. Amém. Então, existe um versículo em 1 Timóteo 1, o versículo 5 e 6, que diz assim: o fim do mandamento, quer dizer, a finalidade, o alvo, o objetivo do mandamento é a caridade de um coração puro, ou isto é, o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas. O versículo 6 diz assim, que as pessoas que se desviaram disto não deixam de ser crentes, não deixaram de ser crentes, não deixaram de pregar o Evangelho, ou o Evangelho deles, não deixaram de ser ativos, ou de estar ativos na igreja. O que eles fizeram foi entregaram-se a vãs contendas, quer dizer, a discussões que não produzem fruto eterno. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da fé, mas para chegar lá eu preciso realçar estas duas coisas: a caridade ou o amor de um coração puro. Porque existe a caridade que é feita, ou obras de amor, ou dádivas, ou seja o que for, mas não de um coração puro. Então, a caridade não vai deixar de existir mesmo entre as pessoas que são ímpias, mesmo entre as pessoas que não vivem para Deus, ou mesmo entre os idólatras e outras mais, e outras religiões. Mas o que aqui se fala não é que haja caridade. O que se pede aqui é que haja caridade de um coração puro. Não se trata apenas dos motivos, mas trata-se também daquilo que das coisas celestiais que sobrevivem, se mantêm dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Ora, se o nosso coração não for inteiramente o Senhor Jesus, se o nosso motivo não for glorificar o nosso Deus, se os nossos motivos não forem para que Deus seja glorificado, seja visto, se aquilo que nós fazemos não é por via do poder de Deus, por via do poder da graça, por via dos motivos da graça, dos motivos do Evangelho, ou mesmo por motivos que são impulsionados por aquilo que Deus nos tornou. Então, se não for assim, o coração não é puro. Pronto, mas isto é uma parte, porque o coração puro leva ou pode levar a uma fé não fingida. Eu vou querer falar da fé.
e dos desvios da fé. Mas, em todo o caso, ninguém pode ignorar que é um coração purificado, é um coração cheio de amor de Deus que leva a esta fé não fingida, da qual Paulo está falando aqui. A outra coisa que Paulo está falando aqui também é que uma boa consciência a pessoa tem de ter uma boa consciência para que também a fé não seja fingida. Como é que isto funciona? Nós lemos, por exemplo, neste mesmo livro a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, diz que as pessoas que abandonaram ou deixaram de ter uma consciência limpa naufragaram na fé. Então quer dizer que, embora tenham fé, é uma fé naufragada. Quer dizer que é fingida, é forçada, não é natural, não é uma fé verídica, é uma fé carnal, é uma fé impulsionada pelo próprio, motivada para o próprio, impulsionada por poder da carne, pelo poder da carne, por motivos pessoais, ou por seja o que for. Há muitas razões para isso acontecer. Por que isto acontece assim? Acontece assim porque a fé é fruto de uma comunhão com o Espírito Santo. Isto é, um filho nasce quando existe o pai e a mãe. Não é possível criar um filho sem que exista estes dois componentes, do feminino e o masculino, juntos. Então, sendo que a fé é fruto de uma comunhão entre o crente e Deus, logo, a fé não é uma coisa que o crente constrói ou produz ou realiza sozinho. É preciso que Deus esteja envolvido, esteja atuante, esteja presente, seja real, para que esta fé possa ser real também, possa tornar-se uma fé não fingida. Então, é óbvio que a maior parte das pessoas, a maior parte dos crentes, começa com uma fé com uma fé fingida, ou com uma fé quase fingida, ou com uma fé um pouco que duvida, uma fé que não é baseada, não tem base na verdade, na realidade da verdade, porque ninguém pode separar a realidade da verdade, porque a verdade sem realidade não é verdade, é uma mentira. Então, quando a nossa consciência está manchada, quando algum pecado nos separa de Deus, não pode existir esta comunhão entre o crente e Deus. Logo, a fé que está ali existente, ou são cinzas de uma fé antiga, são uma fé naufragada, são apenas cinzas, e a pessoa diz que é fogo, não é? Ou então é uma fé forçada, carnal, fingida, dominada pelo desejo do próprio, acerca do próprio, e então é lógico que a fé verdadeira, a fé real, não pode existir, porque existe uma separação entre um dos componentes, por assim dizer. Não é que Deus seja um componente, mas Deus é um ser ativo na produção da verdadeira fé. Por meio de uma palavra, porque ninguém pode crer se Deus não falar, ninguém pode crer se Deus não mostrar, se não revelar. Eu não posso acreditar quando Deus não falou, não é? Eu não posso crer se Deus não revelou. E para Deus falar, revelar, eu tenho que ter um coração afim, tenho que ter um coração que ouve, tem que ser ovelha, no fundo. E isto é só como introdução. Logo,
Se a pessoa está separada de Deus por um pecado, por 2 pecados, por 50 pecados, não importa o quando, por um pecadinho pequeno, que a pessoa acha pequeno, porque aos olhos de Deus é tudo igual. Qualquer coisa que nos separe de Deus é um crime enorme, por isso não tem tamanho. O pecado não tem tamanho, seja ele grande ou pequeno aos nossos olhos. Então, qualquer coisa que nos possa separar, trazer separação entre nós e Deus, faz a fé naufragar. E é isto que Paulo está a dizer aqui. A consciência limpa. E no versículo 19 diz: aqueles que abandonam uma consciência limpa naufragam na fé. E fala lá de vários, de Demas e outros tantos lá. Agora, essas pessoas que naufragaram na fé, segundo aquilo que nós lemos nas Escrituras, não deixaram de pregar, não deixaram de ser pregadores, não deixaram de correr o mundo para trazer o evangelho deles. Eles continuaram nisso, nessa senda, que era a vida deles, mas estavam com uma fé naufragada, uma fé que não valia de nada. E Paulo avisa contra estas pessoas. E por norma, estas pessoas começam a resistir àqueles que têm uma fé verdadeira e real, uma fé que funciona, que traz fruto, que produz a vontade de Deus, que faz ela ser produzida, que consegue trazê-la à vida. Porque não é fácil alguém conseguir fazer ou executar ou tornar a vontade de Deus verdadeira, viva, ativa. Pronto. Isto só como introdução. Ninguém pode ter uma fé não fingida se não tiver uma consciência completamente limpa de todos os pecados. Estou falando dos pecados antigos. Há pessoas que nunca confessaram um pecado. Há pessoas que confessaram metade dos seus pecados, daqueles que se lembram. E eu sempre disse, olha, se por acaso se lembrar de um pecado quando você estava lá na barriga da sua mãe, não tem mal nenhum em confessá-lo. Aliás, é bom que o confesse. Porque a nossa consciência se limpa confessando os nossos pecados, colocando-os na luz. Agora, esse confessar não importa se é junto com pessoas, se é desde que Deus esteja presente e desde que Deus consiga limpar e trazer o sossego, a calma e a paz que só Deus pode dar, num coração limpo. Pronto. E isso é preciso que aconteça, porque se isso não acontecer, a pessoa vai ter uma fé naufragada. E não é difícil depois de imaginar o que vai acontecer. Foi assim que começaram as muitas formas de idolatria dentro da igreja. Há muitas coisas que não estão de acordo com as Escrituras. E é por isso que Paulo diz assim: quem abandonar estas coisas, aqueles que se desviaram destas coisas, vão se entregar a vãs contendas. Quer dizer, contendas ou discussões ou explicações que não valem de nada, que não trazem fruto eterno nenhum. Não trazem qualquer fruto celestial. E então, nós vemos muitas coisas. Eu não vou falar já da idolatria, da homossexualidade dentro da igreja, das doutrinas que existem sobre isto e sobre aquilo. Doutrinas essas que às vezes até têm fundo de verdade, algumas, nem todas, mas algumas, têm um fundo de verdade, mas não são a essência do Evangelho. Porque quando nós nos desviarmos da salvação, de nós sermos salvos dos nossos pecados, de sermos salvos de nós próprios, de sermos transformados, de nos tornarmos um com Deus, todas as outras doutrinas são secundárias, são coisas, mesmo ainda que verdadeiras, são coisas paralelas, são coisas secundárias, não são a essência do Evangelho. Então todo verdadeiro pregador, verdadeiro evangelista, o homem de Deus não pode desviar-se nunca da essência do Evangelho, que é a pessoa colocar os seus pecados na luz, ser limpos, perdoado, transformado
saindo vitorioso dos seus próprios pecados e vivendo uma vida que esteja de acordo e que seja agradável ao Senhor Jesus, que esteja de acordo com o coração dele. Então, essa é a essência do Evangelho. Tudo o resto são aquelas coisas que as pessoas se vão dedicar quando têm uma consciência suja ou quando não têm um coração puro, ou um amor puro, ou amor de um coração puro, purificado. Então as pessoas vão se entregar a outras coisas e muitas delas, a maioria das pessoas, entregam-se a discussões de doutrinas que não são a essência do Evangelho, como os batismos, como os dons, como a predestinação e como tudo mais. Quer dizer, a pessoa não encontra Deus, não está bem com Deus, e o que é que lhe vale saber de todas essas coisas? Resolve o quê na vida dela? Então é preciso que a pessoa esteja bem com Deus e esteja em união com Ele. Bom, dito isto, existem várias coisas que as pessoas pregam hoje sobre a fé, que na realidade não passam de fantasias, são meras fantasias, são coisas inúteis, são coisas que enchem as igrejas por vezes, não é? Mas não enchem a vida. Preenchem os bancos das igrejas, mas não preenchem o coração. Inundam os pensamentos das pessoas e os estudos, mas não inundam a vida. Não transbordam de verdade, de realidade espiritual. Então, existe, por exemplo, um versículo que eu vou falar sobre isto agora, porque eu não sei se vai dar tempo para falar de outras coisas, mas eu vou falar isto que está no meu coração. Em Marcos 11, no versículo 24, eu vou ler de 3 traduções, porque as traduções aqui, eu fui ver também no original qual é a tradução que deve ser aplicada, mas eu vou ler de 3 traduções. Diz assim: por isso vos digo que tudo quanto, é Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, aqui vem no passado, crede que recebestes, e será assim convosco, quer dizer, isso acontecerá assim. Noutra tradução diz assim: por isso vos digo que tudo aquilo que pedirdes orando, crede que o recebereis, aqui já passou para o futuro, e tê-lo-eis. Outra tradução ainda diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. Aqui já passa para o presente, crede receber. Agora, é assim, a verdadeira tradução é esta, que a pessoa orando, se ela conseguir crer por via desta influência do Espírito Santo na vida dela, que Deus atendeu, ela vai ter aquilo que pediu. É isso que nós lemos também em 1 João, creio que é 1 João 5, diz assim, que nós sabemos quando Deus nos atendeu. Saberemos isso. Então, no fundo, isto quer dizer que a pessoa crê naquilo que Deus lhe mostrou, na resposta que Deus lhe deu, de tal maneira como se tivesse recebido naquele momento. Ainda que não tenha a resposta física, ainda que não tenha visto a ocorrência daquilo que falou. Há coisas que acontecem no momento que nós estamos orando. Estamos orando muitas vezes, antes de abrirmos os olhos e dizermos amém, a coisa já aconteceu. Isso acontece com muitas pessoas, já aconteceu muito comigo, e acontece com qualquer pessoa que esteja bem com Deus.
Mas existem aquelas coisas que nós recebemos a resposta de Deus. Deus disse, deu-nos o sim, assinou por baixo. Nós sabemos que isso aconteceu. Temos uma vivência com Deus de tal maneira que nós conseguimos essa resposta, obtivemos essa resposta. E isso é tão válido como ter recebido aquilo que nós pedimos. Ainda que isso aconteça amanhã, ou passado um ano, ou passado uma semana, não importa. Mas o facto é que Deus falou. E agora é o seguinte, se nós não tivermos a comunhão com Deus, não estivermos naquela comunhão com Deus que é necessário para que nos tornemos verdadeiros heróis da oração, como é que vamos obter estas respostas? Como é que vamos saber se Deus nos atendeu ou não? Então, eu queria usar aqui dois exemplos para começar. O primeiro é de Zacarias, o pai de João. Ele entrou no templo, no Santo dos Santos, e o anjo falou-lhe e disse-lhe, olha, vais ter um filho, o nome dele vai ser João, e ele vai ser grande aos olhos de Deus. Ele disse assim, mas como é que isso vai ser possível? Eu já sou velho, a minha esposa também já passou do tempo. E então o anjo disse, porque tu não creste nas minhas palavras, vais ficar mudo até ele nascer. Pronto, estou usando as minhas palavras agora, a minha interpretação. Nós vemos aqui, por exemplo, que uma das coisas que o anjo disse foi que as tuas petições foram ouvidas. E este Zacarias não sabia, nós lendo bem nas entrelinhas, vemos que ele não tinha noção de que as suas orações haviam sido atendidas. Ele não tinha essa percepção. Aliás, dá para entender assim no meio das linhas, nas entrelinhas, que ele até já havia perdido a esperança de alguma vez ter um filho, um descendente, e isso para os israelitas era muito importante. Então, por causa da linhagem. E então, isso nós vemos aqui com Zacarias. Ele ficou mudo durante o ano porque não acreditou, porque no coração dele não confiou em Deus. E ele não confiou em Deus por quê? Porque no fundo, quem sabe ignorou esta comunhão com Deus na oração do pedido, na forma de pedir, de saber que Deus atendeu ou não atendeu. Porque existem pessoas, por exemplo, como aquele homem que estava no templo a orar, que Deus lhe disse, antes de morreres tu vais ver o Messias. Mas Deus disse-lhe isso, não sabemos quanto tempo antes. E ele sabia que aquilo ia acontecer. Sabia que o Messias ia chegar. E quando ele viu o Messias no templo, quando viu o bebê, a criança, ele disse, aqui está, Senhor, agora podes me levar porque a tua promessa já, aquilo que tu me falaste, cumpriu-se. Esse homem sabia que Deus o havia atendido em sua oração. E como esse, há muitos outros. Há muitos outros. Davi sabia de muitas orações que haviam sido atendidas. Nós sabemos de orações de profetas sobre o Cristo que aconteceram 600, 700, 400 anos antes de Cristo vir. E essas orações haviam sido ouvidas naquele tempo e concretizaram-se mais tarde. Eu não estou a dizer que tudo é assim. Mas também não podemos negar que isso é uma das maneiras que as coisas acontecem na oração. E bem-aventuradas são aquelas pessoas que têm essa comunhão com Deus, que saibam obter uma resposta no momento que estão orando, ou naquele tempo que estão jejuando e orando, e obtenham uma resposta que seja o fim, que ponha fim àquela luta com Deus, luta no bom sentido, para que a pessoa possa partir para outra coisa.
Mesmo que a coisa não se tenha concretizado naquele momento, mas a oração sendo ouvida, nós precisamos saber, ter percepção que ela foi ouvida. Agora vamos ver Maria. O anjo Gabriel também apareceu a Maria e disse: daqui a um tempo tu vais ter uma criança, vai nascer de ti e vai ser o Filho de Deus. E ela também disse: mas Senhor, como é que isso é possível? Eu não sou casada, não tenho homem, não conheço homem. E Deus disse: mas o poder do Espírito Santo vai vir sobre ti e tu vais fazer esse filho, vais trazer esse filho para a terra, para Israel. Agora, qual foi a diferença entre este questionamento de Maria e o de Zacarias? Zacarias disse: mas não é possível porque nós, quer dizer, eu já sou velha, a minha esposa já passou da flor da idade. E Maria também disse: mas eu não tenho marido. Quer dizer, os dois questionaram as palavras do anjo Gabriel. Mas a Zacarias Deus puniu, ficou mudo durante um ano, porque ele, diz lá, ele não creu nas palavras do Senhor. Mas Maria questionou, fez a mesma questão, com outras palavras, é óbvio, outra situação, mas também questionou as palavras do anjo. No entanto, isso não lhe foi acreditado como falta de fé. Porque ela não... Nós lemos depois também no cântico da prima dela, Isabel, que ela diz assim: bem-aventurada aquela que creu. Então, muitas vezes, não é questão de palavras que saem da nossa boca, mas é a questão, é a situação ou a maneira em que se encontra o nosso coração diante de Deus. Porque Maria fez aquela questão, perguntou, fez as mesmas perguntas, questionou na mesma, mas o coração dela não era descrente. Ela só queria saber como é que isso vai acontecer. Humanamente falando, ela era tão descrente quanto Zacarias, por causa das palavras que nós ouvimos. Mas Deus olha o coração, vê o coração. Então, aqui nós vemos que a fé naufragada, ou uma fé pouco real, uma fé pouco verdadeira, ou uma fé não fingida, e a outra que é fingida, usam as mesmas palavras, provavelmente os mesmos gestos, provavelmente o mesmo púlpito, a mesma Bíblia, os mesmos versículos, mas a nível de coração as coisas são diferentes. E então nós temos que ter o cuidado de, antes de crermos ou nos esforçarmos a crer, porque ainda que Zacarias se esforçasse para crer, não mudaria o coração dele. E nós vemos que Maria não se esforçou muito para crer. Ela aceitou. Porque o coração dela estava bem com Deus. Dito isto, muitas pessoas vêm hoje com questões sobre, ou dão ensinamentos a pessoas que não têm uma comunhão com Deus, que se encontram naufragadas na fé. E essas pessoas são-lhes ensinadas maneiras e métodos e metodologias e versículos e muitas coisas para que tenham fé, dizem eles. E o mal nisto tudo é que ninguém, nenhum pastor, nenhum conselheiro, nenhum trabalhador ou cooperador do Senhor Jesus ou outro,
tem a sabedoria, a capacidade, muitas vezes, a calma, a paciência de ver em que estado está o coração daquela pessoa, antes de lhe pôr palavras na boca. Porque se o coração daquela pessoa estiver em ótimas condições, se ela tiver um ótimo relacionamento com o Senhor Jesus, se o relacionamento dela seja, se for real, não for forçado, não for operado pela força e pela violência, não vai ser necessário colocar palavras na boca daquela pessoa. Porque ela própria vai ter essas palavras. Foi o que aconteceu com Maria. Então, uma das maneiras que as pessoas usam, um dos versículos que eles usam para colocar palavras bíblicas, mas que tornam-se palavras falsas na boca das pessoas, é este, que diz assim: tu pediste, crê que tu recebeste, ou que tu tens, e vai receber aquilo que Deus te dê. E não existe maior mentira que essa. Porque isso é verdade somente quando temos uma palavra de Deus. Então, por exemplo, nós vamos ler em Lucas 1, o Cântico de Maria, que Deus disse-lhe assim: tu vais ter um filho, vai ser o Messias, vai ser o Salvador do mundo. E ela então foi visitar a prima dela, para confirmar que aquilo que o anjo disse era verdade a respeito de João Batista. Porque ela, na velhice dela, ficou grávida, engravidou. Uma coisa que não era normal. Então Maria, não sei se movida por alegria, se por curiosidade, se não sabemos, eu penso que foi mais por alegria, mas não sabemos ao certo quais foram os motivos dela. Ela foi ficar um tempo com a prima dela. Quando chegou lá, a prima dela disse: o que é que a mãe do meu senhor vem fazer aqui para me visitar? Então Maria depois também cantou, falou-lhe a expressão que saiu do coração dela foi verdadeira, não fingida, espontânea, amorosa. E ela disse assim, nós lemos isso em Lucas 1, versículo 49. Lá diz assim, ela diz que o coração dela se alegrou muito, porque diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. Agora, vejam o tempo deste verbo, diz assim: me fez. Me fez como? O Messias ainda não havia nascido. Aquilo que Deus lhe falou, que o anjo lhe disse, ainda não se havia concretizado. Como é que ela usa esta palavra me fez? Por que é que ela não disse me fará? Então nós lembramos daquelas palavras de Paulo, que Deus chama a vida as coisas que ainda não aconteceram, como se estivessem acontecendo. Nós não podemos negar que este versículo se aplica a estas coisas que Maria está aqui dizendo. O versículo diz assim: crede que recebestes e tereis estas coisas. E isto aqui, eu não creio, no original não está uma palavra no futuro, está no presente, passado, anda por ali. Crede que recebestes, ou que estás recebendo. E como é que isto é possível? Somente quando Deus fala. Não se esqueçam que quando Maria disse assim que Deus lhe fez grandes coisas, ela estava a basear-se, ela estava a assegurar-se naquilo que o anjo lhe tinha dito pela boca de Deus, vindo de Deus. E ela sabia que era a palavra de Deus, não era a palavra de um anjo. Então, logo, havendo
havendo a certeza, a confiança de que aquela palavra veio de Deus, é natural que ela se sentisse como se aquilo já tivesse sido já tivesse sido feito, já se tivesse concretizado. Por isso é que ela diz, porque me fez grandes coisas. E não disse porque me fará grandes coisas. Porque a palavra de Deus, vinda da boca de Deus, é algo que nós temos que viver como se aquilo já estivesse concretizado e pronto. Por quê? Porque foi Deus que falou. Agora, eu não acredito nestes mensageiros que andam por aí, que estão colocando palavras nas bocas das pessoas e Deus não lhes falou nada. Não foi Deus que lhes revelou isto. Eles não confirmaram, estas pessoas não confirmaram que aquilo veio de Deus. O seu coração não está afim de Deus sequer muitas vezes. E então eles põem as pessoas a crerem nas coisas como se já tivessem acontecido. E isso não funciona, é uma falácia. É uma bancarrota espiritual. É uma pobreza espiritual. Aliás, é uma falência completa. Porque as pessoas estão a acrescentar palavras que Deus não falou, onde Deus não falou. Eles estão a pôr palavras onde Deus não falou. Acrescentam a palavra de Deus. E eu quero ver qual dessas pessoas ficará impune no dia do juízo. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que acrescentar as minhas palavras, o seu nome vai ser arriscado do livro da vida. É uma coisa muito séria. Então, é uma das coisas que acontece quando as pessoas não estão bem com Deus. Eles tentam fazer com que Deus faça aquilo que eles querem. Então ficam a pensar que fé é produzida pelo próprio, a favor do próprio. E não é. Fé, quando Deus não falou, quando a palavra não foi revelada, quando a palavra não se tornou viva, é falsa, é uma fé fingida, é forçada, é uma fé, quem sabe, até naufragada, podre. Esse tipo de fé é fedorenta. Os céus não aguentam o fedor dessa fé, o cheiro dela. É de causar náuseas. É por isso que Deus cospe da boca para fora as pessoas que são mornas. É porque lhe causa náuseas. Então, isto é uma coisa que eu queria falar, que eu queria dizer sobre esta questão da pessoa crer que recebeu quando orou. Porque a oração, a verdadeira oração, é aquela onde nós lutamos com Deus, nós temos a percepção, nós temos não é só uma certeza, é uma realidade, é uma percepção de que Deus nos está ouvindo. E se isso acontecer, se isso estiver acontecendo dessa maneira, é isso que João fala, em 1 João, creio que é 1 João 5, se isso estiver acontecendo dessa maneira, então nós não podemos pensar que Deus está ouvindo e que isso significa, só por Deus estar ouvindo, que isso significa estar atendendo. Não é. Deus ouvir é uma coisa, Deus dar o sim ou o não é outra. E há pessoas que Deus está ouvindo e já dizem, Deus não me quer dar. Calma. Mas há outras pessoas que Deus está ouvindo e dizem, Deus vai dar. Por quê? Porque Ele está me ouvindo, escuta. Não é assim.
Porque se eu sei, tenho a percepção que Deus me está ouvindo, se eu tenho essa noção, não é uma noção, é uma percepção da realidade, de uma coisa que está mesmo a acontecer, Deus está me ouvindo. Eu sei isso. Então, quando Deus der a resposta, eu vou ter a mesma percepção, vou saber da mesma maneira que Deus me atendeu. E se Deus der um não, que eu acho que é muito difícil a pessoa pedir uma coisa, a pessoa que esteja bem com Deus esteja a pedir uma coisa que não seja da vontade de Deus. Paulo fez isso, não é? Pediu para tirar o espinho da carne e Deus disse que não. Mas em todo o caso, Deus, quando lhe disse não, ele obteve resposta. E eu não auguro um futuro muito próspero para pessoas que não obtêm resposta das orações de Deus. Não sabem o que é isso de serem atendidos por Deus. Vivem naquela fé falsa, naquela fé fictícia. Ai, Deus vai atender, Deus vai fazer, Deus vai... Crê em Deus, irmão, e não sei o que mais. E isso quer dizer, enganando as pessoas, sabendo que essas pessoas não estão bem com Deus. Porque será que é preciso eu dizer a alguém que Deus vai fazer uma coisa que, se for Deus a falar a essa pessoa pessoalmente? A fé tem que vir da pessoa. Não é minhas palavras na boca da outra pessoa. Tem que vir do coração. Porque Deus, é lá que Deus fala. Não é uma coisa minha. Mas é fruto de uma comunhão que eu tenho com Deus. Então, eu não acho que seja tão difícil explicar estas situações, mas só vai entender isto quem conseguir viver este tipo de vida, de oração. Então, a ousadia que nós temos, ou podemos ter na oração, só pode ser verdadeira ousadia quando nós sabemos o que Deus nos está ouvindo, o que Deus nos está atendendo. E quando Deus der uma palavra, quando Ele disser, eu ouvi, isso vai se fazer assim, assim, vai se concretizar. Então eu posso dizer, eu posso agir, eu posso viver como se aquela coisa já se tivesse concretizado. Porque vai dar no mesmo. Deus falou, as coisas vão acontecer. Logo, aí temos, crede que o recebestes e tê-lo-eis. E para concluir, eu gostava de fazer só mais dois ou três apontamentos aqui, que podem ser úteis. Uma das coisas, a principal é esta. Para haver este tipo de fé, é necessário que haja um tipo de comunhão que seja aprovada por Deus. Não seja aprovada pelo crente. Não é que seja aprovada pela igreja, pela instituição ou pela doutrina. Tem que ser aprovada por Deus de forma real. Só aí é que a fé deixa de ser fingida. A outra coisa, para isto acontecer, o coração da pessoa precisa colocar-se a jeito de Deus. Ele precisa colocar-se a jeito. Precisa estar precisa de estar virado para o céu, para as coisas dos céus, para os motivos que o céu tem em salvar a humanidade. Tudo que é celestial precisa estar a viver dentro do coração da pessoa. A outra coisa que é bom nós termos em conta é que muitas vezes, quando Deus dá uma resposta, ou Deus dá uma revelação, ou manifesta-nos alguma coisa, Deus mostra-nos aquilo que vai ser alcançado e nós vamos viver como se é como se fosse já uma concretização. Porque Deus falou, só a própria pessoa que pode impedir isso, o próprio, ninguém mais.
Então, quando Deus mostra isso, normalmente Ele não revela o caminho até lá. Pode acontecer. Temos alguns exemplos na Bíblia onde Deus mostrou que isto, aquilo e aquilo vai acontecer. Nós vemos isso com Saul, por exemplo. Mas não foi muito útil para Saul. Mas, por exemplo, José. Deus mostrou-lhe que ele ia ser... que os pais dele, que a mãe e o pai, a lua e o sol, iam se curvar diante dele. Os irmãos dele iam se curvar diante dele. Mostrou-lhe isso. Mas sabem uma coisa? Deus não mostrou a ele que ele ia ser vendido para o Egito, que os irmãos iam querer matá-lo e passar por tudo aquilo que ele passou, que ele ia ficar 2 anos nos calabouços mais nojentos e mais sujos do Egito, etc, etc. Quer dizer, aquilo ele passou por aquilo sem revelação, mas ele nunca perdeu o alvo, o foco de estar a ser um com Deus. De tal maneira que ele estava tão tranquilo, não vou dizer tranquilo, mas tinha uma união tão grande com Deus que quando aqueles homens vieram ali com aqueles sonhos, ele teve a capacidade, teve a proximidade de Deus e ele com Deus e de Deus com ele era tão forte, era tão real, tão próxima, tão íntima, que não foi preciso ele ir a orar e depois voltar com a interpretação do sonho, como Daniel fez. Não é? Poderia ter feito isso, não há nada de mal nisso. Se a pessoa não está bem, a sinceridade vai dizer, espera, eu vou orar, vou ver se Deus dá a resposta e eu venho com a resposta. Mas José estava tão bem com Deus, tão próximo dele, que a resposta estava ali na hora, no momento que ele precisou. E então, o que José tinha era esta comunhão com Deus. E ele tendo esta comunhão com Deus, tudo aquilo que Deus falou, e lhe mostrou em sonhos, concretizou-se. O outro exemplo que eu queria dar era o exemplo de Pedro, conforme nós lemos em Atos 3. Ele e João iam para o templo e havia ali um homem coxo, que já tinha 40 anos de idade, e dizem as escrituras que ele era colocado ali todos os dias. Nós temos tudo para crer que ele já era colocado ali naquele lugar quando o Senhor Jesus ainda entrava e saía do templo. Porque se ele era colocado ali todos os dias, já tinha 40 anos de idade, então provavelmente o Senhor Jesus já se havia cruzado com ele a entrar e a sair do templo. Mas a questão é que Jesus nunca o curou. Depois veio Pentecostes e Pedro entrava e saía todos os dias do templo. Agora, nós não sabemos quanto tempo depois de Pentecostes é que isto aconteceu. Pode ter sido uns meses, 1 ano, 6 meses, não sabemos o quanto, mas o que é certo é que a Bíblia diz que Pedro passava ali todos os dias, indo para o templo. Mas Pedro nunca se pronunciou, nunca fez nada para que este homem fosse curado. Então, um belo dia, ele ia passar, e eu acredito que aconteceu desta maneira. Dentro dele, Pedro ouviu Deus, o Espírito Santo operou em Pedro, dizia, olha, o homem está na hora dele. Não sei o que Deus falou com Pedro, mas penso que foi algo nesse sentido. Não foi um impulso carnal, mas foi um género de mandamento, talvez um constrangimento espiritual, uma coisa que Deus lhe mostrou. E Pedro olhou para ele naquele dia, né? Não olhou para ele nos outros dias,
quer dizer, não olhou com aquela mesma intenção de o curar e disse, olha, prata e ouro não tenho, mas aquilo que tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Nós vemos que o homem coxo hesitou, ele não entendeu bem aquilo. Mas Pedro não hesitou. Por que ele não hesitou? Porque ele sabia que aquilo vinha de Deus. Deus estava com ele. Então, como Pedro viu que ele estava hesitante, Pedro estendeu a mão com a certeza de que aquele homem ia ser curado. Pegou na mão dele e quando ele pegou na mão, ele levantou-se e ele começou a correr e a pular. Pronto. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que ter essa comunhão com o Senhor Jesus de tal maneira nós possamos fazer aquilo que Deus quer na hora certa, no momento certo, para estas coisas não nos passarem ao lado só porque não aconteceram ontem. Então, nós temos que ter essa percepção da vontade de Deus, de conseguir, nós temos que estar aptos a conseguir executá-la no momento que Deus quer executá-la. Se nós não tivermos essa comunhão com Deus, se nós formos fingidos, forçados, pronto, hoje não me apetece estar bem, não me apetece ler muito a Bíblia, hoje não sei o que é que se passa no meu coração, estou pesado, então vou passear em vez de ir ajoelhar-me procurar Deus. Se nós tivermos essa maneira de estar na vida, é óbvio que vamos falhar muita coisa. Muitas das coisas que Deus quer ou quer fazer ou quereria fazer vão nos passar ao lado. E não é isso que nós queremos para nós próprios. Então, vamos nos lembrar disto, que a fé fingida, forçada, não vai alcançar os propósitos de Deus. E esse é o fim do mandamento, quer dizer, é a finalidade do mandamento do Evangelho, é que as pessoas tenham um coração puro na prática da caridade, não é que pratiquem a caridade, mas que tenham um coração puro quando fazem, e também que tenham uma consciência completamente limpa, isenta de culpa, lavada no sangue de Cristo, e que a fé seja tão verdadeira, tão real, tão realista, tão real, pronto, que não tenha nada de força humana nela, mas que seja uma obediência, que seja uma alegria, que seja uma coisa normal, como o nosso respirar. Porque é assim, quando uma pessoa tem dificuldade em respirar, ela respira. Mas só porque respira, não significa que ela esteja bem. Logo, a fé funciona da mesma maneira. Se eu tenho dificuldade em crer, estou a esforçar ou a forçar para crer, é porque alguma coisa não está bem comigo. Então, eu preciso crer, é verdade, preciso respirar, não é? Mas preciso tratar aquilo que está mal em mim. Porque a naturalidade da pessoa vai dizer muito do estado do seu coração. Vai dizer muito de que tipo de relacionamento essa pessoa tem com Deus. O verdadeiro relacionamento. Então, vamos nos lembrar isto. Quando Deus nos fala e nos diz, a fé deve estar lá de tal maneira, a obediência, a crença, que nós vamos chegar ao ponto de dizer, mas grandes coisas Deus fez. Não vamos dizer que Deus fará. É como se tivesse feito. Porque eu creio que recebi aquilo que Deus me falou. Ainda que não tenha se concretizado. Mas é tão seguro quanto ter concretizado. E que Deus nos abençoe. E depois, quando isso acontecer,
Imagina que eu já estou apto, que eu já estou com aquela coisa que Deus vai, aquilo que Deus falou vai se concretizar. Quando se concretizar, ele não me vai apanhar de surpresa. Porque aquelas pessoas que recebem uma coisa que desejam muito, quando a recebem, normalmente elas esmorecem, elas ficam um pouco frias espiritualmente. Mas se eu tiver esta vida de oração, esta comunhão com Deus, que no momento que Deus diz, eu atendi, eu te dei, seja o que for que Deus fale, eu vivo como se aquilo já tivesse sido recebido. E acontece o quê? Quando aquilo se concretizar, não me apanha de surpresa, já estou normal, já para mim é uma coisa que não me surpreendeu. Então eu não vou mudar o meu curso de vida só porque recebi aquilo que tanto desejava. Então é uma das coisas, é uma das vantagens de ter esta comunhão com Deus na oração e de conseguir ouvi-lo, porque eu me tornei ovelha. Sendo assim, se você está nesta vida, o que é que lhe poderá separar do amor de Deus? Não existe nada, tá bom? Então que Deus nos abençoe e espero que esta mensagem chegue ao seu coração, ou mais longe do que isso, não é? E que Deus continue abençoando aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é real na sua vida. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, Pai. Sai conosco, Senhor, e alcança a tua vontade, faz a tua vontade, da maneira que ela é feita aqui no céu. Da maneira que ela é feita no céu, Senhor, faz aqui também na terra. Do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma força.